Muito bem, irmãos. Estive com Solano na semana passada, lá em Bauru, ouvindo uma das palestras, ele e a dona Beth, um prazer muito grande. O presbítero Solano foi um pai para mim, no meu pastorado aqui. Foi ele que me fez receber o reverendo Augusto Nicodemos como meu pastor auxiliar. Imagine que orgulho eu falo isso, meus irmãos. Augusto Nicodemos, meu auxiliar. Pode imaginar uma coisa dessa? Só Deus pode fazer isso. Quando o Solano falou isso, eu falei, mas eu que tenho que segurar a pasta do Augusto, segurar a Bíblia dele, e ele vai ser meu auxiliar, mas eu entendi. É que precisava dele morar aqui em São Paulo, precisava de uma igreja, um presbitério, para poder ele exercer o ministério dele no Jumper. Mas eu fico muito feliz, porque o Augusto foi uma bênção para mim também, meu ministério. Irmãos, rapidamente, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, é um texto muito conhecido, nosso, mas que Deus tenha misericórdia e nos traga edificação. Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Quero falar com os irmãos esta manhã sobre 3 palavras que Paulo usou na sua saudação às igrejas, nas suas cartas. Então, aqui em Efésios capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus. Paulo, nas suas 9 cartas, as primeiras 9 cartas, toda a saudação tinha essa palavra, graça e paz. Só na carta a Timóteo, 1ª e 2ª, é que ele acrescenta mais uma palavra, graça, misericórdia e paz. Então, irmãos, como é importante, irmãos, a gente saber o significado dessas palavras. A palavra graça, resumindo, quer dizer favor de Deus que não merecendo, favor imerecido. João 3,16 então diz que, vamos dizer juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A graça é fruto do grande amor de Deus por mim e por você. Vamos abrir ainda 2 Coríntios 5, 18, 19, 21. Algum irmão, se puder ler em voz alta, 2 Coríntios 5, 18, 19 e 21. 2 Coríntios 5, 18, 19, 20 e 21. Espero que os irmãos tenham ouvido todos, né? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. E 21, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Temos mais ainda o texto, por favor, Hebreus 9, 22. Hebreus 9, 22. Então Deus nos amou
e nos fez em Cristo nos reconciliar com Ele. Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissões de pecado. Remissão de pecados. Então Deus nos ama, e Deus nos reconcilia com Ele, e Ele o faz através do sacrifício do Senhor Jesus por nós na cruz. No versículo 7 do capítulo 1 de Efésios, irmãos, Paulo usa essa palavra. Eu estou nervoso porque o Solano está aqui, meu Deus do céu, mas é isso mesmo, tem que ir devagar. Meu Deus. Além disso, meus irmãos, eu estou com 80 anos e algumas semanas. E a coisa não está fácil. A memória está começando a falhar. Coisa de dinossauro mesmo. Versículo 7 diz assim: no qual Jesus temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua glória. Então, meus irmãos, a palavra redenção significa libertação. Cristo nos redimiu da escravidão e da pena do pecado. Vamos abrir, então, meus irmãos, a Colossenses 1,13. Colossenses 1,13. Se tivesse outro irmão aqui com o microfone para ler, então ajudaria bastante para mim. Filipenses, Colossenses 1,13, vamos ver. Diz aqui: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, no amor de Deus por nós, fruto da sua graça, Ele nos reconcilia e nesta reconciliação Ele nos liberta da escravidão e da pena do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Os salvos, os remidos em Jesus. Vale a pena ainda abrirmos capítulo 2,14 de Colossenses. Diz o apóstolo: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Que coisa maravilhosa é esta obra da graça de Deus, não é? Quando Jesus disse está consumado, Ele está declarando que completou toda a obra que Ele veio realizar a nosso favor. Essa expressão de Paulo, encravou sobre a cruz o escrito de dívida. Os nossos dinossauros se lembram do tempo das notas promissórias, né? A gente às vezes fazia os empréstimos, as dívidas, e tinha que assinar umas notas promissórias, não é verdade? Não lembra disso? Escrito de dívida, a figura no passado é nota promissória. E às vezes era duro para pagar, né, irmão? Tem um ali que está bem careca mesmo. Puxa vida. Vou lembrar o nome dos irmãos, que está difícil. Então, irmãos, que coisa maravilhosa é esta obra da graça de Deus. Então, a palavra redenção significa libertação da pena e da escravidão do pecado. A palavra remissão significa pagamento, alto custo. Vamos lá abrir 1 Coríntios 6, 20. 1 Coríntios 6, 20. Pastor, eu posso ler, tá? Por favor. Então, ótimo, me ajuda bastante, irmão. Leia. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Veja o capítulo 7, 23. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens.
por preço fostes comprado. Qual é o preço? O sangue de Jesus. Vamos lá, Hebreus 9, 22, por favor. Outro irmão, se quiser ajudar ele, Colossenses 1, 20. Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue não há remissão. É isso mesmo? Hebreus, o que está com o microfone, pode ler. Com efeito, quase todas as coisas, Isso. segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. E finalmente Colossenses 1, 20. Estou só dando alguns versículos, né, irmãos? E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, irmão, não estou dizendo nenhuma novidade, irmão já sabe tudo, mas você lembrar disso. Quando alguém o vê e perguntar a você o que é redenção, significa libertação. Jesus nos libertou. E remissão significa pagamento, o alto custo. O sacrifício de Jesus e o seu sangue que nos purifica de todo o pecado. A palavra graça também, irmãos, tem dois aspectos. A graça comum e a graça dos escolhidos, Efésios fala escolhidos ou eleitos. Então, queria que os irmãos abrissem Mateus 5, 45b, é o final do versículo, não é? Por favor, pode ler, quem tiver no microfone aí. Mateus 5, 45b. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Então, irmãos, essa é a chamada graça comum, que toda a população no mundo inteiro se beneficia, porque essa figura do sol e da chuva significa que pode ter a terra, pode ter a semente, mas precisa da chuva e do sol. E todas as pessoas se beneficiam de todas as coisas que Deus criou na natureza, não é? E os seus alimentos. Essa é a graça comum e outras bênçãos também. Mas existe, irmãos, a graça, eu digo, especial, que são dos escolhidos na linguagem de Efésios, capítulo 1, que são dos eleitos ou escolhidos. Então eu queria que os irmãos então abrissem Romanos 8:33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, irmãos, aqui em Efésios, ele usa a expressão escolhidos, versículo 4 aqui, irmãos. Veja que coisa linda. Assim como nos escolheu, 4 do capítulo 1 de Efésios. Assim como nos escolheu nele, isto é, Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Irmãos, é uma coisa tão maravilhosa a obra de Cristo, né? É tão perfeita. Eu costumo usar essa figura. Deus o Pai, temos o Filho e aqui estamos nós, com o Espírito. Então, a obra de Cristo é tão perfeita que, através de Jesus, eu e você somos santos e irrepreensíveis perante o Senhor. Por isso que, irmãos, todo tipo de reunião ou culto, nós o fazemos pela mediação de Jesus, pelo Espírito, não é? Quem é que pode usar acusação contra os eleitos? Estão escolhidos, como diz Efésios, ou eleitos por Deus. Isto chama-se graça especial para a salvação, não é? É muito importante isso aí. E dentro, irmãos, desta graça especial, temos aí o que está no versículo de Efésios 5, que é a predestinação. Então, o final do versículo 4 diz: e em amor
Aí versículo 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, irmãos, eleição ou escolhidos antes da fundação do mundo para a salvação. A predestinação é para a adoção de filhos. Então, Deus não é só o nosso Salvador e Senhor, mas Deus é o nosso Pai. Lembre-se que Jesus, no registro dos evangelhos, sempre dizia, Pai. Pai, ele disse lá no horto, Pai, se possível, passa de mim este cálice. E por causa de Jesus, nosso irmão mais velho, não é? Jesus é o único filho de Deus, primogênito e único. Mas nos tornamos filhos, fomos adotados, irmãos, como filhos de Deus. E por isso nós podemos orar, nos referindo a Ele como nosso Deus, mas chamando-o de Pai, que é uma proximidade. Esta é a obra da graça de Deus, né? Predestinados para a adoção de filhos. Que privilégio. A segunda palavra que Paulo usa agora na 1ª e 2ª Timóteo é misericórdia, que numa tradução comum significa compaixão. Deus se compadeceu da nossa situação. E vale a pena nós lembrarmos de Lamentações 3, 22 e 23. Muitos irmãos sabem até de cor. Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Alguém está com o microfone e quer ler? E o 23 também. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Que bênção, irmãos, é o fato de que o amor de Deus, que nos traz a graça dele para nos dar uma tão grande salvação, esta graça que nos predestinou para a adoção de filhos, também é fruto de um coração cheio de compaixão por você e por mim. Vamos abrir Romanos 8, 9, 15 e 16. Estou terminando. Romanos 9, 15 e 16. O irmão que está com o microfone pode ler. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. O carequinha ali é João Neto, de cabelinho branco. Ai, salve, estou reconhecendo alguns, a memória está chegando aqui. Meus irmãos, que coisa interessante, mas dura mesmo. Terei misericórdia de quem eu quero. E ele usa a misericórdia de quem ele quer. Está falando o quê? Da sua compaixão, do seu amor, da sua salvação, eleição e predestinação. E aí, segundo ver que diz, não depende, portanto, de quem quer nem de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Quer dizer o quê, meus irmãos? Aquilo que todos nós já aprendemos. Eu não me salvo, mas eu posso ser salvo. Eu não me converto, eu fui convertido. É um ato de Deus. Então, irmãos, como nós não sabemos quem são os escolhidos ou os eleitos, e quem não é predestinado como filho de Deus, nós não sabemos. A nossa função na instrução do próprio Senhor Jesus é pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho a toda criatura. Esta é a nossa missão. A conversão vem de Deus. Então, irmãos, o que eu fico maravilhado é saber, e você também, que Deus, além de, pela sua graça, escolher você antes da fundação do mundo, eleger você para uma tão grande salvação em Jesus, Ele também fez com que você pudesse ser adotado
como seu filho, e eu também. E o que é mais maravilhoso é que, na minha eleição ou escolha, e na minha predestinação, está incluído, irmãos, que a sua e a minha vida, o meu testemunho, o seu testemunho, faz parte do plano de Deus para alcançar outros eleitos que nós não sabemos quem são. São alcançados através da minha vida, testemunho, a pregação das boas novas de salvação. Então, a Bíblia chama que nós somos cooperadores de Deus, embaixadores de Deus. Então, nossa missão, irmãos, é anunciar a salvação de Jesus. Paulo escreve na Epístola aos Romanos, diz, não me envergonho do Evangelho. Evangelho está no singular, porque Evangelho é uma pessoa. Lembram-se quando os pastores estão no campo e recebem a visita do anjo, e eles ficam medrosos, eles não fiquem com medo. Eis que vos trago boas novas, singular, eis que vos trago boa nova de grande alegria para todo o povo. Quem é a boa nova? O verso seguinte diz, eis na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Então, irmãos, quando nós pregamos o Evangelho, estamos pregando sobre Jesus. É Jesus que é a boa nova. É Jesus que é a boa notícia. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisto comete pecado. E eu entendo, meus irmãos, que o bem maior que eu posso fazer é anunciar a boa nova para as pessoas. Falar sobre Jesus. E às vezes a gente tem negligenciado isso, porque a pessoa que ouve sobre a boa nova e for um dos escolhidos de Deus, o eleito de Deus, o Espírito de Deus vai convencer do pecado, da justiça e do juízo, e será alcançado com a graça salvadora do Senhor Jesus. Certamente alguns irmãos aqui têm na sua experiência de conversão, se já se converteu já adulto, alguém lhe falou sobre a boa nova que é Jesus. Deus usou uma pessoa, além de outros que oraram, como nós oramos pelas nossas famílias, nossos amigos. Então, meus irmãos, é aquele efeito dominó. Cada eleito, cada escolhido é também incluído no plano de Deus para alcançar a todos os eleitos e escolhidos através dos tempos. Então, meus irmãos, é um privilégio muito grande pertencermos ao Senhor e sermos usados pelo Senhor para que outras pessoas possam ser alcançadas com igualmente a graça. Então, graça a favor de Deus que nós não merecemos. Redenção significa libertação. Remissão significa pagamento. Se você, antigamente se fazia muito isso, tinha um clube ali no Tietê chamado Clube Espere, eu via no jornal, vende-se título remido. Quer dizer o quê? Do Clube Espere. Quer dizer o quê? Que o título estava quitado. Que coisa boa, irmãos. Redenção, remissão. Que obra gloriosa de Deus pelo Espírito, pela palavra, para justificados, pois mediante a fé. E agora vem a terceira palavra, paz com Deus. Romanos 5, 1 e 2, por favor. Então a palavra paz, irmãos, tem a paz com Deus, que só pode acontecer para aqueles que, ouvindo, aceitam a boa nova de salvação, que é Jesus. Romanos 5, 1 e 2, alguém no microfone leia. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, meus irmãos, antes de sermos salvos, nós éramos inimigos de Deus, separados de Deus. Mas com a boa nova de salvação, nós
cremos em Jesus e entramos, não estamos mais guerreando contra Ele, mas estamos, irmãos, reconciliados. Isto é, estamos em paz com Deus. E, consequentemente, reconciliados com Deus, nós temos a paz de Deus. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Depois tem um trecho de Colossenses 1:20. Então, irmãos, só pode ter a paz de Deus quem já fez a paz com Deus em Jesus Cristo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. Isto é, meus irmãos, é a paz com Deus com que faz a gente ficar tranquilo que todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Faz parte da vida do crente ser alvo de todas as situações que a humanidade toda experimenta. Assaltado, bala perdida, ter uma enfermidade, coisa assim. Então qual é a diferença? A diferença está aqui. Por causa da paz com Deus, nós temos a paz de Deus no nosso coração e a gente entende que Deus está no controle da nossa vida, porque todas as coisas boas ou não boas, como nós classificamos, cooperam para o nosso bem, que amamos a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos, porque isso nos faz fortes diante das situações, tribulações da vida. E a gente tem a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Eu não sei que tipo de tribulação você está passando, irmão, mas certamente você experimenta isso, se você realmente já tem a paz com Deus em Jesus. Então a paz de Deus vai dar a você aquela segurança de que Deus está no controle, se Ele permitiu, Ele tem um propósito e nós podemos descansar nele. Você está orando para alguém ficar curado? Pode ser que ele cure Deus, pode ser que não. Isso não vai alterar a minha tranquilidade que eu tenho um Deus que é soberano sobre a minha vida e a sua vida. E Paulo podia dizer numa de suas cartas, tudo posso naquele, vamos dizer juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Você tem experimentado isso, irmão, na sua vida? Você tem podido tudo no Senhor que fortalece? Porque é verdade. Pode sim, irmãos. Glória a Deus, irmãos, porque o Evangelho é uma coisa maravilhosa, é uma bênção muito grande. Então, irmãos, vamos cultivar esta bênção na nossa vida, a graça de Deus, a compaixão de Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento na nossa vida. Amém, irmãos? Muito obrigado pela bondade dos irmãos. Quero abraçar os dinossauros e dinossauras aqui daquele tempo. E se você que está me conhecendo agora, quiser me dar um abraço também, eu aceito. Tá bom? Muito obrigado, irmãos. Essa igreja foi uma bênção na minha vida. Eu não tinha qualificação nenhuma para estar aqui com os irmãos, mas Deus nos deu a capacidade. Tendo presbítero instruído como Solano e os demais que naquela época estavam comigo, Augusto Nicodemos, o reverendo Joaquim também ajudando. E, irmãos, foi uma coisa tão boa. Louvado seja, olha lá, veio Gabriel, pastor, nome de anjo. O outro pastor Daniel Santos, meu Deus, profeta. O Serginho, eu não sei bem, é o primeiro nome dele, o pastor titular? É Sérgio mesmo o primeiro nome, né? No seu significado. E eu estranhei porque ele mandou convidar para eu trazer o estudo aqui. Meu Deus, eu só fui usar o Barnabé, mas agora eu sei que ele tinha um compromisso, não podia estar aqui. Então, meus irmãos, vamos orar então, curvar as nossas frontes. Ó Deus, o vaso é de barro, mas a tua palavra é pura e preciosa, é verdadeira. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio de sermos cooperadores do teu reino,
proclamadores da boa nova de salvação, que é o próprio Senhor Jesus. Agradecemos pela obra do Teu Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado pela obra do Teu Espírito, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nesta manhã, ó Deus, algum aqui não tem esse testemunho do Espírito, que possa ser alcançado com a graça salvadora do Senhor Jesus e poder ter o testemunho do Espírito que foi feito Filho de Deus. Louvado seja o Teu nome. Leva-nos com a Tua bênção para as nossas casas, nossos lares. Traze-nos de volta logo mais para o culto da noite. E confirma, Deus, a Tua graça na nossa vida. Rogamos agradecidos em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.